estudo já há algum tempo sobre o tema e quero falar com vocês aqui. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 25. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo de número 25. Primeira João, capítulo 2, do versículo 18 ao 25, eu vou estar lendo os versículos e a igreja acompanha. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso? O mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém? Pode tomar os seus assentos nessa noite. Eu quero, nesta oportunidade, falar um pouco aqui nessa noite a respeito do seguinte tema: a última hora e a vinda do anticristo. Eu, particularmente, eu gosto muito desse tema que é a escatologia bíblica. Eu, quando era bem criança, assisti um filme, foi o primeiro contato que eu tive, né, aqueles filmes que eles faziam lá na década de 80, 90, né? Hoje nem se faz mais filmes com essa temática, e naquela época fazia-se muitos filmes que tinham um cunho bastante evangelístico, né? Existia LPs na época, né, que traziam relatos ou mensagens a respeito da volta de Jesus Cristo e que deixavam as pessoas bastante impressionadas, né? Inclusive, a minha mãe, ela tem uma vizinha que ela assistiu um filme desses, do Apocalipse, lá dos anos 90, e, como eu falei, ele tinha o lado evangelístico, e quando ela viu tudo aquilo que estava para acontecer, né, que está para acontecer, ela começou a interessar pela palavra de Deus, ela começou a interessar pela alma dela, e foi uma porta que Deus abriu para que a mensagem fosse pregada, e hoje ela é uma salva em Cristo Jesus, né? Então Deus tem seus meios. Então é uma mensagem que nós não podemos abrir mão dela. Nós precisamos falar da volta de Jesus nos nossos púlpitos, mas não com o propósito de amedrontar os crentes. Porque falar sobre escatologia, falar sobre a volta de Jesus, nós não falamos da volta de Jesus para passar medo. Nós falamos da volta de Jesus para trazer conforto e esperança. Porque esta é a maior esperança da igreja, de que um dia nós vamos estar com Ele. Às vezes você topa muitas pessoas, eu não gosto desse tema, eu não gosto de ler o Apocalipse, porque ela só tem tragédia, ela só tem praga, é porque não leu direito. Lá está cheio de promessas, e essa promessa não é para o ímpio, essa promessa é para mim e é para você que está aqui nessa noite. O que está escrito ali é para nós. Agora, logicamente, quem deve temer o que está escrito ali? Quem não é convertido de verdade. Isso daí vai ficar com medo mesmo, tem que ficar com medo.
aquele que às vezes está dentro da igreja, está brincando, Deus está falando para ele se arrepender e ele não quer se arrepender. A esse deve ter medo, mas aquele que está em Cristo Jesus, lavando a cada dia mais as suas vestes no sangue do Cordeiro, não precisa temer. A Bíblia diz, Jesus diz que quando nós virmos os sinais acontecer, é para nós nos alegrarmos, porque a nossa redenção está próxima. Então o servo de Deus, ele olha para os sinais e ele não se deixa amedrontar. Ao contrário, ele olha e seu coração é confortado porque ele tem uma esperança. E foi para isso que foi escrito o Apocalipse. É para isso que existe a escatologia. É para confortar, é para nos fazer entender como vai ser o nosso futuro. Porque o mundo não tem esperança, irmãos. Nem você considerando uma escatologia individual, que é referente à vida depois da morte, como de uma forma geral. Muitos vivem realmente como se não existisse eternidade. E é por isso o lema é, não vamos beber, vamos comer, vamos aproveitar a vida, porque não existe um futuro, não existe uma eternidade. Nós, porém, sabemos que não é desta forma. Então, que o meu desejo é que nesses últimos dias, essa mensagem seja restabelecida nos púlpitos. Mas a mensagem bíblica, a escatologia pautada na Bíblia. Porque hoje nós temos a escatologia especulativa, irmãos. Essa escatologia especulativa dos profetas do Facebook, do YouTube, cai fora dela. Sabe? Esse tempo atrás eu recebi um áudio de uma mãe até desesperada, o filho dela é pregador, e ela estava desesperada, que ela falou, não, pastor, eu não sei o que eu faço, porque tem uma irmã que está mandando áudio para mim, para o meu filho, falando que Deus vai cobrar caro a vida dele, porque ele é um pregador e ele não está pregando contra a vacina, contra o Covid, e ele tem que alertar o povo que isso daí não é de Deus, que isso daí tem um dispositivo na vacina, que vai entrar na mente das pessoas, e quando o anticristo aparecer, esse dispositivo vai ser acionado para as pessoas aceitar a marca da besta. E ali eu pude tranquilizar essa irmã, falei, irmã, não dá ligação para isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí depois que eu fui procurar saber quem está falando isso para ela, falei, para você ver essa pessoa que está te falando, ela nem crê que o nome de Jesus é Jesus. Esse negócio que o nome de Jesus não é Jesus, é porco, é cavalo, e essas besteiras que eles falam, não é digno de dar atenção. Então, existem essas questões da escatologia especulativa, você tem que cair fora. Ficar marcando data para a volta de Jesus. Os caras não cansam de passar vergonha. Mas por que eles não param de fazer as profecias, as profetadas deles? Porque tem gente que dá ibope. Aí o cara vai lá e errou. Não, é porque o pessoal não entendeu, eles o pessoal, aí ele faz lá um rolo para sair daquela, e o povo ainda acredita, né? Anticristo, quantos aí já se levantam, né? Desde que aquele presidente da França foi eleito o anticristo, foi eleito presidente da França, então já estou elegendo o anticristo, né? Desde que ele foi eleito presidente da França, a gente ali passou pergunta, a gente mandava mensagem para mim no WhatsApp, às vezes até tarde da noite, ô pastor, o Macron é o anticristo, não sei o que, eu falei, cara, para onde vocês estão tirando isso? Aí sabe qual que eram as bases que ele tirava que o cara era o anticristo? Porque aí lá na França, nas reportagens, mostrava ele como se fosse o salvador, né, a pessoa que ia mudar a França, não sei o que, a Europa. Irmão, se for assim, todo político na época de eleição é candidato a anticristo, porque todo político se apresenta como o salvador da pátria, o salvador do mundo. E se for pegar essas bases para anticristo, nós temos base então para falar que o Bolsonaro é o anticristo, não é? Tem até Messias no nome. Então, ele é um candidato também, né? Se você for olhar dessa forma, então o povo viaja. Ah, não, mas é porque ele foi eleito com 66,06%. Então, é os 36, 666. Então, essa escatologia cai fora, porque ela não vai te levar a nada. Marcar quem é o anticristo, marcar a data da volta de Jesus, nós não estamos autorizados a fazer isso. Agora, a escatologia bíblica, que se pauta na palavra de Deus, essa você tem que observar, porque ela vai te trazer conforto ao coração e não desespero ou medo, como esses falsos profetas tentam fazer. Mas nós lemos um texto aqui, vamos para o texto.
Eu quero chamar a atenção aqui para o texto, principalmente no versículo 18, da onde que a gente tirou o tema. João, escrevendo a sua primeira epístola, aqui, primeira carta universal, ele disse: filhinhos, é já a última hora. Essa expressão me chama bastante atenção. João não falou que a última hora já havia acontecido, ou que a última hora estava para chegar. Olha a expressão dele, é uma expressão que indica presente. Filhinhos, é já a última hora. O apóstolo João, e não só ele, mas os demais apóstolos da igreja primitiva, ela conseguiu, já no primeiro século, enxergar sinais que apontavam para a volta de Jesus. A igreja do primeiro século não era uma igreja distante ou alienada do pensamento em relação à volta de Jesus. Ao contrário, a expectativa deles era muito grande de que Jesus iria voltar. Tanto que Paulo, em suas cartas, às vezes precisa corrigir até alguns equívocos. Né? Lá em 2 Tessalonicenses, por exemplo, ele precisa corrigir o equívoco de uma turma que estava deixando de trabalhar, porque na mente deles, eles diziam, não, a vinda de Cristo está próxima, então não precisamos trabalhar. Não precisamos construir mais nada aqui, então vamos parar de trabalhar e esperar a volta dele. Aí Paulo teve que corrigir esse pensamento, mostrar que não era bem assim que eles deveriam agir. Então havia uma esperança muito grande na igreja do primeiro século, de que Cristo voltaria naqueles dias. E a esperança da igreja de todos os séculos. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que por mais que esta frase dita por João há quase 2000 anos atrás indicava já a proximidade da volta, porque ele falou, é já a última hora, e aí você pode falar, vixe, mas ele falou isso no primeiro século, eles passaram, nós já estamos no século 21, mas João não estava equivocado. Os apóstolos ou a igreja não estava equivocada em achar ou entender que eles já estavam vivendo a última hora. Quando Jesus ele faz, lá em Mateus 24, o sermão profético, sinais que Jesus disse que iria acontecer ali, já começaram a acontecer no dia dos apóstolos. A própria destruição do templo de Jerusalém está enquadrada dentro de Mateus 24, porque é a partir daí que começa a profecia. Os discípulos admirados com a estrutura do templo, com a beleza do templo, e aí chega para Jesus e eles querem chamar a atenção de Jesus para a beleza do templo, e Jesus fala, olha, em verdade eu te digo para vocês, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo vai cair. E aí eles desejaram entender quando que seria a destruição do templo e quando que seriam os sinais do fim do mundo. Quando seria o fim do mundo. Então, a própria destruição do templo, de uma certa forma, está dentro do quadro profético dos últimos dias, que vai acontecer lá no ano 70. Mas a questão de fome, terremoto, falsos cristos, a igreja do século I já estava presenciando isso. Então não há nenhum equívoco em João dizer que era já a última hora. Porque já estava presenciando. Agora, Jesus vai comparar esses sinais a dores de parto. Então é sabido que as dores de parto elas vão se intensificando à medida que passa. E os sinais, então, de Mateus 24, eles estão se intensificando à medida que o tempo se aproxima, de fato, da volta de Cristo. Por quê? É igual guerras. Guerras, sempre teve guerra no mundo. Mas nunca houve duas grandes guerras como a do século passado. Que elas foram tão violentas, tão gigantescas, que foram as primeiras a serem consideradas guerras mundiais. E agora, nem 100 anos depois da última guerra, do fim da última guerra, todo mundo assustado, com medo de acontecer uma terceira guerra mundial. Então, são sinais se intensificando. Fomes, terremotos. Quantos terremotos em vários lugares?
maremotos, né, os famosos tsunamis acontecendo por aí, doenças, né? A pandemia virou aí 2 anos atrás, virou todo mundo de cabeça para baixo aí, todo mundo sem saber. Agora que graças a Deus nós estamos saindo. Então, à medida que vai se chegando ao final da história, isso daí vai se intensificar. Isso daí vai se ver mais presente, mas já era visto no primeiro século. Não era equivocada a ideia que ele já vivia os últimos dias. Um outro ponto que é bom a gente salientar, está lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. As pessoas que estavam do lado de fora não estavam entendendo, e acusaram aqueles homens, aquelas mulheres de estarem embriagados. Aí veja só, Pedro levanta cheio do Espírito Santo. Então, você está cheio do Espírito Santo, não tem como errar. E ele, em defesa do que estava acontecendo ali, ele diz que o que estava acontecendo ali era cumprimento do profeta Joel. No capítulo 2, versículo 28, que é o texto que todos nós pentecostais gostamos. Mas é um texto da base para o pentecostalismo, mas um texto escatológico também. Porque o que o profeta Joel disse? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, por mais que essa efusão do Espírito Santo sobre a casa de Israel, mais precisamente, ela vai acontecer no milênio, mas naquele dia de Pentecostes, Pedro entendeu, a profecia de Joel se cumpre hoje aqui. Então estamos já nos últimos dias. Ele fez essa referência, ele fez esse cruzamento. E como eu falei, então não havia nenhum equívoco. Então é já a última hora. E nós temos que estar atentos, porque esta palavra continua viva. Ah, mas já se passaram 2022 anos e nada aconteceu. Será que vai acontecer mesmo? Você está falando aí agora que eles esperavam a volta de Jesus com fervor, com alegria, com esperança. Não aconteceu no tempo deles. Será que vai acontecer no nosso tempo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que isso daí não é espiritual? Porque quem não crê na inspiração da Bíblia, irmãos, fala que a volta de Jesus é espiritual, né? Isso é volta de Jesus espiritual. Isso daí ele volta para a pessoa quando a pessoa ela morre. De fato, logicamente, quando a gente morre, depois disso vem um juízo, a palavra de Deus diz, no estado intermediário, o nome diz que é estado intermediário, mas não tem mais solução, irmãos. Só está aguardando a ressurreição para aguardar a sentença final. Então, não se equivoca com o nome. É estado intermediário, pode mudar. Se morreu sem Cristo, só vai aguardar a ressurreição para receber a sentença final. Mas, então, logicamente, quando a gente morre, a gente vai ter um encontro com o juízo, no sentido de já está selado o destino ali da pessoa, mas a volta de Jesus ela é literal. Porque se a segunda volta de Jesus não for literal, a primeira, por que nós consideramos a primeira? Então a primeira também não foi. Então não há lógica nesse pensamento, até porque, como até citei esses dias lá na igreja, quando Jesus estava subindo aos céus, os 2 varões pararam diante dos apóstolos e disseram, porque estão olhando para o céu, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer novamente. E o próprio Jesus fez a promessa, né? Que ele iria preparar um lugar, e quando ele preparasse lugar, ele viria para que onde ele estiver, nós estejamos para sempre com ele. Então a volta de Jesus é real, não tem que espiritualizar. Ela vai acontecer. Agora, como que eu devo me portar? Com paciência, esperando. O apóstolo Pedro disse que nos últimos dias surgiriam os zombadores, os escarnecedores, que diriam, isso daí não vai acontecer não. Há quanto tempo nós ouvimos falar da vinda de Jesus, os nossos pais morreram, nossos avós morreram, tudo permanece do mesmo jeito. E é o retrato de hoje.
Muitas pessoas falando, não, isso daí, ó, desde que eu sou criança eu ouço falar disso. E desde já se falava há 100 anos, 200 anos atrás. Mas Pedro, ele explica, olha, entenda uma coisa, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos estão considerando ela por tardia. O que acontece é que Deus é longânimo, porque Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então Deus não está demorando, Jesus não está demorando a voltar. É a longanimidade de Deus, que tem agido nesses anos, nesses 2 milênios, né, de história após a vinda de Cristo, para dar oportunidade para o homem se arrepender, para o homem se converter, para que ele tenha direito à vida eterna. Então não vamos cair nesta onda, não, Jesus não vai voltar, ou ignorar, porque Jesus falou de pessoas que iriam ignorar, mas isso daí não é a igreja, isso daí quem vai estar ignorante é o ímpio, isso daí não pode ser um quadro da igreja. Jesus disse que quando o Filho do Homem viesse, os homens estariam semelhantes nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento e vamos viver a vida até que veio a destruição e pegou todo mundo de surpresa. E daí uma atitude que vai haver lá no mundo, dentro da igreja, não pode haver essa atitude. Vivermos como se Jesus não fosse voltar. A igreja não pode ficar desapercebida. Nós temos que acordar todo dia e viver aquele dia como se Jesus fosse voltar naquele dia, preparando o nosso coração, preparando as nossas vasilhas, para que quando Ele nos chamar, nós estejamos preparados para morar com Ele. Os sinais estão aí, só não enxerga quem não quer. Os sinais é o arauto lá de Mateus 25, que está gritando, o noivo vem aí, sai-lhe ao encontro, mas tem gente que ainda está dormindo. Quando começou, pelo menos na impasse da pandemia, nós pensamos que ia dar despertado em muita gente. Confesso que foi uma frustração. Porque muita gente continua dormindo como se nada tivesse acontecido nesses últimos 2 anos. Muita gente continua desperto, continua adormecido, melhor dizendo, sem atentar para o que está acontecendo. Volto a repetir, não gosto de teologia especulativa, mas não dá para ignorar o que está acontecendo no mundo. E aí fica a pergunta, o que mais nós estamos esperando acontecer no mundo e com a gente, para que a gente entenda de que Jesus está voltando para buscar a tua igreja e que é necessário nós nos prepararmos. Então precisamos nos preparar para esse dia. Então, o primeiro ponto que eu quero focar aqui, que a gente trabalhou, foi filhinhos, é já a última hora. Então eles viviam sim a última hora, assim como nós hoje vivemos a última hora e estamos aguardando a vinda de Jesus. Depois o apóstolo João diz assim, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então o fato de muitos anticristos estarem aparecendo é que ele explica que é já a última hora que eles estão vivendo. Mas olha só para você ver, ele diz vem o anticristo e fala que embora venha o anticristo, naquele período muitos já estavam se fazendo o anticristo. Então eu quero observar aqui o anticristo sob 3 perspectivas. Nós vamos ver quem que era o anticristo da época de João. Nós vamos observar o anticristo dentro de uma perspectiva do espírito dele, o espírito do anticristo que está no mundo. E por fim, o anticristo do ponto de vista escatológico, aquele líder que vai surgir e vai impressionar o mundo inteiro, amando, a servo de Satanás. Então, primeiro, a palavra anticristo. A palavra anticristo, ela significa contra Cristo ou no lugar de Cristo. Então, faz-se necessário a gente fazer essa definição. Então, o anticristo é aquilo ou algo que se coloca contra Cristo ou tenta ocupar o lugar de Cristo. Quem era o anticristo da época de João?
Quem eram os anticristos para João? Ele vai explicar depois, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Então, primeira coisa, o que ele fala é que os anticristos que ele estava enxergando naquele período não eram estranhos da igreja. Não eram pessoas de fora. Eram pessoas que já haviam estado dentro da igreja, mas nunca pertenceram de fato à igreja verdadeira. Porque se fossem de verdade, é o que João está falando aqui, não teriam saído e não passariam a ensinar o que eles estavam ensinando. Então isso é muito interessante. Porque a gente aprende que existe... A igreja ela tem que ser analisada sobre duas óticas. A igreja do ponto de vista visível e a igreja do ponto de vista invisível. A igreja do ponto de vista visível é essa que nós estamos vendo aqui. É a que tem nome, é a que tem uma placa denominacional, é onde nós nos reunimos fisicamente falando. Mas existe a igreja invisível. Esta igreja ela não tem nome. Ela é composta de todos os salvos e remidos que vão morar no céu. Tem gente que acha que está garantido porque está na igreja visível. Ó, quem está na igreja invisível faz parte da igreja visível. Porque esse negócio de desigrejado, irmãos, de falar que pode congregar em casa, que não precisa congregar, isso daí é uma mentira do diabo, isso daí não pode enganar crente. Nós fazemos parte do corpo, nós precisamos estar congregado. Então, quem está unido a Cristo, automaticamente vai querer estar unido com os irmãos. Tem esse negócio, não, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu particularmente não concordo. Eu vou na igreja só por causa de Deus, mas quer ter contato com ninguém, com irmão nenhum. Por mais que o motivo que ele diga que sendo na igreja é nobre, mas o que ele fala depois está errado. Eu tenho que ter comunhão com o corpo. Eu tenho que ter comunhão com a igreja. Arranca um dedo seu e deixa ele fora do corpo, para que ele serve? Não vai servir para nada. Então nós não podemos cair nessa onda. Quem faz parte da igreja invisível, faz parte da igreja visível. Tem prazer em estar congregando. Tem prazer em estar na igreja, sim, primeiro por causa de Deus. Mas tem prazer em estar aqui, olhar para a direita, olhar para a esquerda e ver aquele irmão que ele ama em Cristo Jesus e tem prazer em estar com ele aqui. Agora, o contrário não é assim. Há pessoas que fazem parte da igreja visível, mas não são parte da igreja invisível. E estão seguros, estão achando, porque vem para a igreja. Se não houver mudança de coração, mudança de interior, não vai subir naquele dia. Porque Jesus vai vir buscar, não aqueles que estão congregados na igreja visível, mas aqueles que estão congregados nele, que estão firmados nele. Esses daí ninguém vai ficar para trás naquele dia. Então, não eram estranhos. Saíram de nós. Então, eram pessoas que estavam aqui no nosso meio. Aí, mais para frente, João dá uma dica do que eles ensinavam. Versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Provavelmente, sabe o que as pessoas estavam ensinando? Eles até diziam crer em Deus, mas negavam a Cristo. Não demonstravam fé em Cristo. Negavam a realidade de Cristo. Aí João está falando que isso daí não tem como acontecer. Não tem como você ter não tem como você não tem como você ter o pai e não ter o filho, e vice-versa. Não tem como você ter o filho e não ter o pai. Porque eles são eles são inseparáveis. Então essa história, não, eu creio em Deus Pai. Não, mas eu não creio em Deus, está errado, não existe isso. Então, esses são pensamentos anticristãos e que esses homens estavam ensinando. Não bastasse sair da igreja, começaram a ensinar essa questão, a colocar as pessoas contra Cristo ou a colocar no pensamento das pessoas ideias anticristãs. Então, esses eram os anticristos da época de João.
pessoas que estiveram dentro da igreja, mas depois saíram e começaram com essa ladainha, que se opondo a Cristo, se opondo à obra dele, à humanidade, à divindade, e por aí vai. E João falou, não tem como isso, falar que tem o Pai e negar a existência do Filho. Tal é mentiroso, tá certo? Agora, vamos observar o anticristo sob a ótica do espírito do anticristo que está no mundo. Veja só que ele falou que vem o anticristo, mas ele disse que muitos têm se feito anticristo. Por quê? Porque existe o espírito dele no mundo. Então, durante a história da igreja, muitos se levantaram com esse espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É o espírito que se opõe a Deus, à igreja, a Cristo, que pode estar por detrás de uma pessoa, de um governo, de um sistema, de uma lei. Então nós vamos ver durante a história vários exemplos. O Império Romano mesmo, embora nos primeiros anos da igreja, o Império Romano nos primeiros 30 anos da igreja, o Império Romano não moveu nenhuma perseguição, porque as primeiras perseguições foram dentro do próprio judaísmo. Primeiro os saduceus e depois os fariseus que perseguiram a igreja. Roma vai começar a perseguição a partir de Nero, que já é um pouco mais tarde. Mas ali entra o espírito do anticristo, agindo na vida daqueles imperadores romanos, querendo fazer com que as pessoas negassem a fé. E não ficou por aí, na história. Século passado, a gente falou da Segunda Guerra Mundial, esse espírito do anticristo estava por detrás da Alemanha nazista, do Hitler. Hitler, irmãos, é um personagem que eu gosto de estudar muito, eu estudo muito a história dele, gosto de analisar. Porque ele é uma pessoa que, a gente pode falar, acho quase sem medo de errar, se Jesus tivesse voltado naqueles anos, não tinha candidato melhor para ser o anticristo. Porque ele seguiu uma cartilha, que o anticristo também vai seguir. Por mais que ele veio de uma família católica, mas ele era contra o cristianismo. Ele perseguiu os judeus. Matou 6 milhões de judeus na Europa. E naquela época, os judeus estavam espalhados ali pela Europa inteira. O espírito do anticristo estava agindo na vida dele. Mas olha que interessante, né? Com essa matança, quem sabe o diabo pensando, vou exterminar agora os judeus. Deus estava trabalhando por detrás dos bastidores. Porque foi naquele período, depois da Segunda Guerra, que começou a haver um movimento para que os judeus voltassem para a terra deles. Que era a profecia bíblica, estabelecer de novo eles na terra, irmãos. A nação de Israel é um milagre. A nação de Israel é uma prova de que o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir, porque Deus não desistiu de Israel, Ele vai preservar um remanescente e vai cumprir a palavra dEle com aquela nação. Quase 2000 anos fora da terra, massacrado pelo nazismo. Aí, em 14 de maio de 1948, Israel se torna novamente nação. Israel se coloca novamente na sua terra, cumprindo Ezequiel 37. Ezequiel 37, irmãos, embora a aplicação que nós fazemos prática para nós é bem diferente, a gente fala das edições que estão destruídos, que Deus vai ressuscitar essas coisas, e é válida a aplicação que nós fazemos, não tem nada de errado, quando a gente prega é essa aplicação que a gente faz, mas numa interpretação literal do texto é uma promessa para Israel. Deus está dizendo para Israel que vai trazer eles de volta à vida. E aí, existem 2 momentos, quando ele libera a palavra profética ali e começa a crescer a carne, nervo, pele, mas não a vida, é o que já aconteceu. É a volta deles a ser nação. Ainda falta entrar o Espírito neles para eles se levantarem como um grande exército, que vai acontecer no milênio. Quando Cristo vai vir, para reinar, de Jerusalém vai sair as leis, e Israel vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, as profecias são fascinantes quando você estuda. Então, ele estava lá.
Hoje, quantas nações perseguem o cristianismo? Lugares, irmãos, que não se pode pregar o evangelho. Lugares onde os líderes, os governantes se opõem à pregação, se opõem a Cristo, se opõem à igreja. O Brasil, por exemplo, nós temos liberdade de culto, né? Nós temos a liberdade de fazer culto na praça, em quadra, aqui ninguém incomoda a gente. Tem lugares, irmãos, igual a China. A China foi proibido os cultos online. Você tem que, antes, para fazer o culto, é tipo assim, o governo chinês tem que ver se o que você vai falar está de acordo. Ou seja, o governo querendo falar o que a igreja tem que pregar. É o espírito do anticristo. O Brasil não tem essas coisas, mas tem leis, projetos de leis, querendo ser aprovada para calar a boca da igreja. Aí sabe o que acontece? Que é uma coisa que eu quero chamar a atenção, nós precisamos entender, que às vezes nós cruzamos os braços diante desses projetos de lei, diante dessas coisas que eles querem fazer para ir contra a família, para ir contra a igreja, e nós nos conformamos. E nós dizemos, não, mas isso daí tem que acontecer, porque é o sinal da volta de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, enquanto a igreja está aqui na terra, ela é opositora do espírito do anticristo. A igreja não está aqui na terra para se conformar com o espírito do anticristo. A igreja está aqui na terra para lutar contra esse espírito. O mundo, os governos, os sistemas, lá pode ser que haja o espírito do anticristo, mas aqui dentro da igreja haja o espírito de Cristo, Deus vivo dentro de nós. E não precisa nem falar, né, irmãos? Maior é quem está conosco do que está lá fora. O Espírito de Cristo é maior do que o Espírito do anticristo. Não importa quantos avanços eles possam vir até conseguir no mundo, irmãos. Como acontece nesses países, onde eles conseguem, mas lá está a igreja pregando. Lá está o servo de Deus morrendo, mas a igreja não morre. Sabe por quê? Porque já está escrito e já está vacinado. Por mais que o diabo tente, a vitória é da igreja. A vitória é do povo de Deus. Pode até matar muitos crentes, como ele já matou ao longo da história. Mas a igreja continua de pé até hoje. É nesse sentido que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não só no sentido da perseguição, mas as portas da morte no sentido literal. Pode morrer crentes aos milhares. Deus faz nascer outros ali, converter outros ali, e a obra continua. Então o espírito do anticristo está no mundo, e nós, como igreja, enquanto estivermos aqui, temos que lutar contra esse espírito. E por fim, o anticristo escatológico, o personagem, um ser literal, que vai surgir no tempo do fim. O apóstolo João chama ele de o anticristo, né? Mas ele tem outros nomes, alguns outros títulos que ele recebe na Bíblia. É o homem do pecado, filho da perdição, está lá em 2 Tessalonicenses 1 e 3. O iníquo, ele é chamado de iníquo lá em 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. Ele é chamado lá em Daniel 9, 26, do príncipe que há de vir. Em Apocalipse 13, ele é a besta que sobe do mar. Então, há vários nomes, pode ser dado a ele. A primeira coisa que nós precisamos entender é quem vai ser ele. Porque, por exemplo, isso daí é até influenciado por alguns filmes aí que Hollywood fez, e eles não sabem nada de Bíblia, né? Eles fizeram mais na temática de terror, não tem nenhuma temática escatológica nessas questões. Muitos acham que o anticristo vai ser o próprio diabo encarnado. Né? Não, o anticristo vai ser a encarnação do diabo. O diabo vai imitar a encarnação de Jesus. Não. Outros pensam que o anticristo não vai ser a encarnação do diabo, mas o diabo é que vai, vamos dizer assim, produzir ele. Né? No caso, a mulher vai, de alguma forma, o demônio vai implantar uma semente nela ali. Não. Quem que é o anticristo? O anticristo vai ser um homem comum, natural como qualquer outro homem. A diferença é que ele vai ser dominado pelo diabo. Ele vai ser possesso pelo diabo, irmãos,
tal qual nunca outro homem na história foi. Porque naquele período, no período do anticristo, vai ter o que nós chamamos de trindade satânica, ou tríade satânica. Diabo, anticristo e falso profeta. Querendo imitar a trindade divina. O diabo, numa falsa alusão, né, querendo imitar a Deus Pai, o anticristo querendo imitar Deus Filho, e o falso profeta querendo imitar o Espírito Santo. E eles vão trabalhar, irmãos, e vão colocar essa humanidade perna pro ar. O diabo, lá no capítulo 12 de Apocalipse, da batalha dos anjos contra o dragão é Satanás. A Bíblia diz que ele é lançado na terra. Os céus se alegram porque ele é lançado. Mas há uma advertência em relação à terra e aos mares. Porque o diabo vem com grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Quando o diabo estiver na terra, possado do anticristo, irmãos, em outras palavras, ele vai deitar e rolar nessa terra. O anticristo vai ser tão somente a marionete dele, como se fosse um ventríloco. Vai fazer o que ele quiser. Porque vai ser o período que ele vai ter mais oportunidade de enganar os outros. Porque hoje ainda tem a ação restritiva de Deus, do Espírito Santo, que restringe, é como se o diabo, para vocês entenderem, é um cachorro raivoso, mas está lá Deus, né, segurando a coleira, não, tem limites. Naquele dia, vai ser permitido que ele engane a humanidade como ele nunca enganou. Vai ser um espetáculo de engano. E o anticristo vai se valer do poder que o diabo vai lhe dar e vai operar muitos sinais de prodígio de mentira. E as pessoas crerão nas mentiras. Irmãos, o coração do homem ele é tão terrível que se não for o Espírito para trabalhar e convencer, eles vão crer na mentira, Deus vai julgar a terra com inúmeras pragas, julgando o pecado deles. E sabe o que a Bíblia diz que eles vão fazer, os homens vão fazer? Vão blasfemar contra Deus. Por isso que tem um texto que fala que Deus vai entregar eles a mentira mesmo. Deixa ser enganado, não querem converter, deixa ser enganado. O anticristo vai usar o poder do diabo. E logicamente também, além do poder do diabo, creio que vai utilizar todo o arsenal teológico que ele tiver às mãos. Irmãos. Muita coisa que o diabo, eu creio que o anticristo vai fazer, ele vai ter apoio da tecnologia. Hoje tecnologia, irmãos, é terrível. Nos anos 90 tinha um filme chamado Megido, não sei se vocês assistiram. E lá, olha só, nos anos 90, logicamente, isso aí, às vezes nem imaginava isso, né? Uma parte do filme, o anticristo mata o pai, né? Só que depois, porque o irmão não quis ficar do lado dele, na televisão, não sai ele matando, sai o corpo dele, mas sai o rosto do irmão dele, para influenciar a mídia que ele... Hoje isso daí é possível? Hoje isso daí é possível acontecer. Eles colocam o rosto da pessoa no corpo de outro. E é tão perfeito que se você não observar, se engana. Coloca palavras. Então, com certeza, o diabo também deve se valer disso. Para enganar as pessoas, para levar as pessoas ao engano. Não bastasse o poder que ele vai receber do diabo, ele vai ter o auxílio do falso profeta. O falso profeta, como eu disse, ele faz o papel do Espírito Santo. Ele vai tentar fazer o papel do Espírito Santo. Numa alusão à Trindade, que é o quê? De levar as pessoas a adorar o anticristo. Porque ele vai ser o chefe, ou o profeta da religião do anticristo. Se discute muito o que vai ser essa religião dele, se vai ser uma união de todas as igrejas, todas as religiões, ou se ele vai criar uma própria. Certo é que na Alemanha, como eu já falei aqui, o Hitler tinha o desejo de criar uma religião. Aonde ele acreditava num reinado do Reich, lá que eles falavam, de 1000 anos. Olha só, ele acreditava nisso. O Hitler, irmãos, além dos motivos políticos, ele era místico, ele era ocultista.
A história mostra isso. Então ele tinha intenções religiosas, ele estava tentando criar uma estrutura, uma plataforma religiosa para ajudar a sustentar ele. E o falso profeta vai dar esse suporte para o anticristo. Tanto é que, capítulo 13, versículo 11 em diante, quando fala da besta que sai da terra, essa besta é o falso profeta. O anticristo, ele sai do mar. A besta que sai do mar, porque mar significa povos, nações. Agora, o anticristo é a besta que sai da terra. Tem 2 chifres, semelhante ao de cordeiro, está no versículo 11, mas fala como dragão. Ou seja, vem com uma mensagem de paz, de Deus, vamos assim dizer, mas é o dragão que está por detrás dele. E olha só que interessante, que fala, ó, ele vai fazer sinais também, tá, o falso profeta, e ele vai fazer uma imagem da besta, para que as pessoas adorem a besta, e no versículo 16 e 17, diz que ele vai fazer com que todos, grandes e pequenos, sejam colocados um sinal, uma marca, né, na mão direita ou na testa. E sem essa marca não vão poder comprar nem vender. Se você faz uma análise desse texto, olha só. Quem vai impor a marca da besta é a religião do anticristo. É o falso profeta. É por isso que eu digo, irmãos, que a marca da besta, o pessoal gosta, como eu falei, de ficar falando aí asneira, né? Ah, é o microchip, não sei o quê. Nos anos 90 era o código de barras, né? É o código de barras e tal. Pode ser que, quando chegar o tempo, ele vai usar? Pode ser. Por causa que, como eu estou falando, ele vai usar a tecnologia da época. Mas se eu ficar falando, hoje, dessa situação, sem ter uma prova, é complicado. Por quê? Aonde está o X da questão da marca da besta? Não está por detrás dela um sistema econômico apenas. O problema não é comprar e vender. O problema não é esse. Porque o mundo evolui, irmãos. Daqui a alguns anos, Jesus não voltar, ninguém vai usar mais dinheiro, não. Hoje mesmo, nós já não usamos mais dinheiro como usava antes. É cartão de crédito, é Pix, né? Olha o quanto facilitou as coisas. Aí já recebe por Pix, já paga por Pix, nem vê, aí literalmente, não vê a cor do dinheiro hoje, né? Não vê mesmo, de jeito nenhum. A tecnologia ajudou. Mas, então é evolução. Agora, o problema é que quem estipula é quem está por detrás de um sistema religioso que adora o anticristo. Então, quem aceitar essa marca não está simplesmente aceitando um sistema econômico, está aceitando a religião do anticristo. Está dizendo, eu concordo com o anticristo. Eu estou do lado dele. Aí é que está o problema. E ninguém vai fazer isso inconscientemente, irmão. Vai fazer conscientemente. Quem aceitar, sabe que está adotando uma religião do anticristo. Ninguém vai ser colocado na marca de surpresa. Mas fulano tal lá nos Estados Unidos colocou um chip. Ele não tem nada a ver. Quando for imposto, a pessoa vai saber o que ela está fazendo. Então, o anticristo vai ter esses 2 parceiros infernais e diabólicos, Satanás e o falso profeta. E eles vão trabalhar na face da terra. O anticristo, a princípio, ele vai chegar com uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. Vai ser um dos maiores diplomatas que essa terra já conheceu, irmãos. Dos maiores pacificadores, humanamente falando, o mundo vai olhar e vai ficar boquiaberto. Porque ele vai conseguir resolver conflitos que nenhum outro político conseguiu resolver. Existe, desde que Israel entrou na sua terra, existe um sério conflito entre Israel e os palestinos. Ali é um barril de pólvora, irmão, para acontecer uma guerra ali a qualquer hora. E qualquer guerra que acontecer, eu falo assim sem mirar, irmão, qualquer guerra que acontecer no Oriente Médio é muito mais perigosa do que qualquer em outra parte do mundo. Israel é o relógio da profecia. Então, é necessário nós olharmos para lá. Então, tem uma guerra ali entre judeus e palestinos pela terra.
Volta e meia aparece, um bombardeando o outro. Ninguém consegue resolver. Já foi tentado fazer inúmeros tratados de paz, ninguém dá jeito. O anticristo vai chegar e vai dar jeito. Está lá em Daniel 9, do versículo 24 ao 27. A famosa profecia das 70 semanas. A profecia chave para entender que a igreja não vai passar pela grande tribulação. De que aquilo é para Israel. Mas aí já é outra história. Mas ele vai chegar e diz que ele vai fazer o tratado com muitos por uma semana. Uma semana ali é uma semana de anos, é 7 anos. Vai fazer um tratado de paz. Ele vai conseguir trazer a paz naquela região. Então todo mundo vai olhar e falar, esse daí é o cara, né? Vai ganhar prêmio, mas o que vai acontecer? Na metade desse tratado, ele vai quebrar esse tratado. Ele vai querer ser adorado como Deus, se assentar no templo, diz a palavra. Israel não vai aceitar. E ali vai começar a chamada campanha da guerra do Armagedon. A Bíblia, né, diz de espíritos imundos saindo da boca do anticristo, do falso profeta, para irem aos mundos e congregarem os reis para a batalha. Para colocar o mundo inteiro contra Israel. E aí é esse período. Perseguição contra Israel, perseguição contra aquelas pessoas que ficarem contra ele na época. Além das perseguições, irmãos, o mundo vai ver uma época terrível. Porque tem as pragas de Deus sendo derramadas sobre a terra. Que vai matar muitas pessoas, irmãos. Porque Deus vai julgar este mundo. Não dá para comparar nenhuma tribulação ou nenhum problema que o mundo já teve até hoje com o que vai acontecer. Muitas pessoas que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, o argumento delas é o seguinte: mas a igreja de todos os séculos, principalmente a igreja primitiva, ela passou por tribulação. Por que a igreja, a última geração de crentes, não pode passar? A questão não é que não pode passar, é que não é uma tribulação qualquer. A Bíblia chama de o dia do Senhor. É um acerto de Deus de contas com Israel e com os gentios. Não é para a igreja. É dia da ira de Deus ser derramada. E não faz sentido a igreja estar aqui quando a ira de Deus for derramada, porque a ira que era para ser derramada na igreja foi derramada em Cristo lá na cruz do Calvário. É por isso que o texto diz, ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação. A ira que era para Deus derramar em mim, foi derramada lá no seu filho na cruz do Calvário. Então por isso nós não vamos estar aqui. Mas precisa haver um acerto de conta com Israel, que não aceitou o Messias. Haver um acerto de conta com as nações. Então a grande tribulação vai servir para isso. E lá na batalha do Armagedon, Deus vai entrar em guerra com os homens. Deus vai entrar em guerra com as nações. Deus vai entrar em guerra com aqueles que forem contra o povo de Israel. E naquele dia, né, o profeta Zacarias diz que aqueles que o traspassaram o verão e reconhecerão que ele é o Messias. Porque Paulo fala lá em Romanos que Deus não esqueceu de Israel. O remanescente vai ser salvo. Aí Jesus volta com a igreja, porque aonde o noivo estiver, a noiva vai estar junto. A Bíblia fala que nós vamos reinar com 1000 anos com ele. Nós vamos estar junto com ele. Destrói as nações, e a Bíblia diz que o iníquo, que é o anticristo, sabe o que faz? Ele destrói com um sopro da sua boca. Vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Aí sabe o que acontece? Aí vai acontecer o milênio, reinado de paz aqui na terra, Cristo reinando, como eu falei, já é outra parte. Mas o anticristo, esse ser escatológico, ele vai ter os seus auges, os seus dias de glória. Mas olha só para você ver, Deus não vai fazer nenhum esforço para destruir ele. É um sopro da boca de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não há nenhum poder neste mundo terreno ou espiritual que possa se comparar ao poder do nosso Deus. Não existe queda de braço entre Deus e o diabo, como mostra algumas figuras, queda de braço como se eles tivessem a mesma igualdade de poder. Não, irmãos, Deus está acima de todo o principado, de toda a potestade, e eu estou aqui nessa noite
para trazer essa mensagem, para concluir então, porque eu comecei falando que essa mensagem é uma mensagem de esperança. E quero concluir falando, é mensagem de esperança. Fica firme, meu irmão. Passe a prova que passar, porque o meu fim, o seu fim, já está decretado, e é viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. Nenhuma praga vai cair sobre nós. Ao contrário, nós vamos receber o galardão do Senhor Jesus. Ninguém aqui vai ver o anticristo, no sentido de quando ele se manifestar, vai ver a cara dele, o furor dele. Não, ao contrário, nós estamos destinados, é para ver o Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é com Ele que nós vamos nos encontrar. Então que Deus possa falar aos nossos corações. Logicamente, falar desse tema é um tema com variantes, vertentes, às vezes difícil de você esgotar, em às vezes um estudo, mas espero que os irmãos possam ter entendido a mensagem que nós estamos passando aqui nesta noite. Então nós aprendemos que é já a última hora, os apóstolos não se equivocaram com a expressão, continuamos vivendo sobre esta, e que vocês não se esqueçam dessa questão que eu disse de observar o anticristo sob essas três óticas. Da ótica de vista de João, que é compreender quem eram os anticristos da época dele, do ponto de vista do anticristo como um espírito que está no mundo desde o primeiro século, e do anticristo como esse ser escatológico. Porque uma coisa não anula o outro. Tem gente que defende, o anticristo é um espírito, mas anula o anticristo escatológico, o líder que vai surgir. Uma coisa não anula a outra, tá? Vai surgir esse grande líder. Mas vai surgir só depois que a igreja partir para a eternidade, irmãos. E esse dia está chegando. Você está preparado para subir? Amém? Que nós possamos estar preparados para esse grande e poderoso dia, tá bom? Que Deus abençoe. Quero mais uma vez agradecer a Deus, mais uma vez agradecer ao